Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Esther, capítulo 9. Livro de Esther, capítulo 9, versículo 22. Esther, capítulo 9, versículo 22, somente a primeira parte, amém? Vou esperar os irmãos encontrarem. Aproximadamente a Jó, esse livro. É isso? Depois de Neemias. Encontrou Jó? Bem depois do livro de Neemias, antes de Jó. Amém, igreja? Esther, capítulo 9, versículo 22, a parte A. Amém? Eu vou ler para não perdermos muito tempo. Pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Neste mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Eu peço aos irmãos que repitam comigo essa frase. A sua tristeza tornou-se em alegria. Sua tristeza tornou-se em alegria. E o seu pranto num dia de festa. O seu pranto num dia de festa. Amém. A igreja pode se sentar. Vamos lá para o começo, onde a história se inicia. Havia um certo homem chamado Xerxes, ou traduzido para o hebreu Assuero, governador, rei sobre 127 províncias. E este homem, ele era muito poderoso e ele fazia questão de mostrar o quanto ele era exuberante, de exibir suas riquezas. E esse rei passou 180 dias mostrando aos nobres e aos grandes homens tudo que ele possuía, tudo que ele tinha, o seu palácio, as suas riquezas, a sua soberania. E no último dia ele deu um banquete no pátio externo do seu palácio e mandou que chamassem a sua esposa Vasti. Essa se recusou a vir, porque ele queria também exibir a sua esposa, porque a Bíblia nos fala que Vasti era uma mulher muito bonita, de boa aparência. E Assuero queria exibir também, literalmente, tudo o que ele tinha. E Vasti se recusou a ir. E eu quero ressaltar essa partezinha, onde nós entramos na consequência da nossa desobediência. Quando nós recusamos a obedecer à nossa autoridade, no caso Deus. Vasti não foi porque ela estava dando um banquete na sua casa para as suas mulheres e ela não quis estar na presença do rei. O rei ficou muito furioso com ela porque ele a desonrou perante os homens, perante toda a nobreza. E o rei consultou os sábios, como de costume, perguntando o que ele deveria fazer. E os sábios o instruiu que ele tomasse alguma providência e não deixasse aquilo passar. Porque se o rei deixasse aquilo como estava, ninguém mais o respeitaria e nenhuma mulher de seu reino respeitaria o seu marido, porque diriam, Vasti fez isso com o rei Assuero porque eu devo lhe obedecer. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Nós, como cristãos, nós somos observados 24 horas. E as pessoas, querendo ou não, vão dizer, se ele que é crente está fazendo isso, eu também posso fazer. Se ele que é crente está falando aquilo, eu também posso falar. Se ele que é crente está agindo daquele jeito, então que se dane eu. E não quero que se meta na minha vida, porque a vida é minha. Então, queridos, uma coisa que eu sempre digo, mais vale atitudes do que palavras. Amém? E a providência que o rei tomou foi escrever cartas para os homens das suas 127 províncias, dizendo que liderasse sobre a sua casa com autoridade e toda mulher devesse obedecer ao seu marido com um profundo respeito. E este também, passados os dias de sua fúria, ele se livrou da sua esposa e a substituiu por outra. Ele ordenou que fosse levado a ele todas as moças que estavam sob o seu reinado, para que ele ficasse com a que mais a agradasse.
E todas as moças virgens foram levadas à presença do rei, depois de 12 meses se preparando os cabelos, a pele, o corpo, porque o rei era visto como extrema autoridade. Não é só o presidente do nosso país, para nós já é importante, e os reis daquela época eram ainda mais. Então, nesse período, se apresenta uma moça chamada Radassa, mais conhecida como Esther, e ela é levada à presença do rei. A Bíblia fala que Esther era uma moça bonita, de semblante bonito, de aparência bonita, e não tinha um que, conhecendo Esther, não gostasse dela. O rei logo se agradou e pediu que levasse Esther a ele, que era com ela que ele se casaria, que era com Esther que o rei ficaria. E Esther ficou na posição de rainha, casada com o rei Assuero, e ela era órfã de pai e mãe. Foi criada por um primo chamado Mardoqueu. Agora eu quero entrar na história, agora eu quero mostrar à igreja onde eu quero chegar. Esse homem chamado Mardoqueu era um judeu da tribo de Benjamim, levado para o exílio da Babilônia. Eu não sei, de alguma forma ele foi parar ali na cidadezinha de Suzã, sob a liderança do rei Assuero. E depois que Esther passou a ser rainha, todos os dias ele ficava vagando de um lado para o outro à porta do palácio, procurando saber alguma informação de Esther, de como ela estava, porque ele a tratava como se fosse filha dele, a própria filha de Mardoqueu. E por aqueles dias ele viu dois homens, chamados Bigtan e Teres, tramando matar o rei. Este foi a Esther e avisou o que estava para acontecer. Só que Esther ela não poderia chegar direto diante do rei e falar que Mardoqueu tinha dado o recado. Ela teria que dar a mensagem para o homem mais próximo dele, para que este passasse a mensagem para o rei. E ela chamou um homem chamado Ramã, que levou a mensagem para o rei. Só que Ramã era astuto, e ele disse que ele tinha descoberto a trama dos homens contra a vida do rei para tirar proveito da situação. O nome de Mardoqueu nem sequer foi mencionado. Mas como os olhos de Deus não dormem um só minuto, a atitude de Mardoqueu tinha sido anotado por um dos homens do rei, e aquilo estava no livro das crônicas do rei, guardado lá direitinho dentro do palácio, porque nenhuma das atitudes que nós cometemos passam adiante despercebidos dos olhos do Senhor. E então Ramã entra em cena como gostosão, como bambambam, como o super-herói que salvou a vida do rei. E o rei então decide honrá-lo. É estranho, né? Quando nós fazemos algo em oculto e outra pessoa é honrada em nosso lugar. Mas como eu disse, os olhos do Senhor não dormem, não descansam. Então o rei dá o seu anel, põe o seu anel no dedo de Ramã, dá honra a ele, põe ele como governador do seu palácio, de todas as coisas que ele possuía, e o honra. Diz que todas as pessoas que se aproximassem de Ramã teriam que se prostrar, reverenciando o excelentíssimo Ramã. E onde Ramã passava, todos se prostravam, cumpriam a ordem do rei. Porém Mardoqueu não, porque Mardoqueu era judeu, Mardoqueu era abusado, digamos assim. Mardoqueu ele era obediente, e se a lei do Senhor falava para Mardoqueu não se prostrar diante de outro ser que não fosse o ser que ele servia, que era Deus, Mardoqueu não iria fazer, e Mardoqueu não o fez. E Ramã passou todo bonitão, e Mardoqueu continuou de pé. E novamente Mardoqueu passou todo empinado, Ramã, e Mardoqueu continuou de pé, não se prostrando diante do tal que estava tomando o seu lugar, que estava tomando a sua posição. E um dos seus homens correram para Ramã, e foram falar: olha, existe um homem, um certo judeu, que não se prostra quando você passa. Você vai fazer o que com ele? Vai deixar ele do jeito que está? E Ramã se irou contra ele, foi diante do rei e falou: o rei Assuero, tem um homem, um dos seus liderados, que não está cumprindo a ordem do rei, não está fazendo o que o rei manda, não se prostra quando eu passo, que negócio é esse? E o rei falou: faça como lhe aprouver, faça conforme for da tua vontade, e vê o que você faz com esse judeu aí. E Ramã decretou a morte de Mardoqueu. Ele provou para si mesmo que se ele não acabasse com a vida de Mardoqueu, ele não estaria satisfeito, não viveria feliz. Porém, como sempre tem um para ser a sementinha de Satanás, para estar lançando setas sobre a mente de alguém que já não é muito bom da cabeça, um dos seus amigos foi a Ramã e disse:
se ele é um judeu e a lei do judeu não permite que se prostre diante de você, então nenhum outro judeu vai fazer. Então mande exterminar todos os judeus que estão sob a liderança do rei Assuero. E Amã foi e levou um decreto diante do rei, mostrou a sua ideia e fez o rei assinar aquele decreto. Fez cópias e mandou para todas as províncias, mostrando que numa data marcada por ele, todos os judeus seriam exterminados num só dia. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Nem todo aquele que está no meio do povo de Deus é povo de Deus. Nem todo que é chamado pelo nome do Senhor obedece a Deus como deve obedecer. Porém, todo o povo ficou agitado, todo o povo ficou nervoso, sabendo que iria morrer, que seus dias estavam sendo contados, e entraram em constante nervosismo. As pessoas andavam de um lado para o outro em desespero. E eu imagino que muitos dos judeus começaram a julgar Mardoqueu, os judeus errados. Como eu disse, nem todo que está no meio do povo de Deus é povo de Deus. E eu imagino essas pessoas julgando Mardoqueu. Ah, esse palhaço, por que ele não se prostrou? Custava. Ia quebrar o joelho dele se ele fizesse isso. Agora todos vamos morrer por causa dele. Tudo culpa de Mardoqueu. Mardoqueu não deveria ter feito isso. E eu conjecturo as pessoas julgando e falando mal de Mardoqueu por uma coisa que ele tinha feito. E querendo ou não, Mardoqueu provocou uma grande arruaça entre os judeus. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós vamos incomodar. Mardoqueu, ele incomodou. Jeremias incomodou. Elias incomodou. Paulo, Pedro incomodou, porque estavam debaixo da vontade de Deus. E todos esses homens foram considerados arruaceiros, como Mardoqueu também foi, porque Mardoqueu estava fazendo a vontade de Deus. E querendo ou não, o crente, quando está sob obediência, ele vai incomodar, porque Satanás, ele não está satisfeito quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Ele sempre vai fazer alguma coisa para nos afastar. Ele sempre vai dar um jeitinho de nos ferir, de nos magoar e nos tirar do centro da vontade de Deus. Porém, Mardoqueu, ele não se intimidou com o homem, mas ele foi para debaixo das mãos de Deus. Mardoqueu, ele rasgou suas vestes, como de costume naquela época, cobriu a sua cabeça com cinzas e se vestiu de pano de saco e chorou diante de Deus. Ontem foi a terceira vez que eu li o livro de Esther, e eu reparei uma coisa, que em todo o livro, a palavra Deus, o nome de Deus não é pronunciado, porém ele está lá, em todo momento, em todo segundo, em qualquer coisa que acontece, o Senhor, ele está lá, porque como eu pedi que a igreja repetisse no começo, o tempo de humilhação pode vir, mas o tempo de exaltação com certeza também vai vir. E Mardoqueu se humilhou. Eu imagino as pessoas olhando para Mardoqueu, chorando daquele jeito, como um mendigo, todo sujo. E as pessoas dizendo lá, pobre coitado, tadinho. Além de trazer morte para todo mundo, ele vai ficar assim, se rastejando pelas ruas. Mas Mardoqueu não deu ouvidos, porque como havia uns para o julgar, havia outros para se espelhar e dizer, grande Mardoqueu, não se prostrou diante do homem. Grande Mardoqueu, fez aquilo que Deus fez. Grande Mardoqueu, eu quero ser um dia assim. Então que nós venhamos nos inspirar em Mardoqueu e não abaixar a cabeça para homem nenhum. É claro que devemos obediência não só a Deus, mas ao homem também. Devemos respeitar o espaço do nosso próximo, mas não nos prostrar, não abaixar a cabeça. Porque se Deus nos chamou, se Deus nos põe de pé diante dele, quem é o homem para nos fazer abaixar a cabeça? Então se nós somos filhos de Deus, chamados pela vontade de Deus, nós não devemos nos prostrar diante das dificuldades. E quando as tentações abaixar a cabeça, nos prostrar, chorar, não será o melhor, mas fazer aquilo a qual Deus nos designou a fazer. Porém, Mardoqueu foi à porta do palácio, não deixaram ele entrar porque ele estava mal vestido, mas ele te deu um jeito de falar com Esther e pediu que Esther intercedesse ao rei pela vida deles. E Esther estava lá bem tranquila, crente que as coisas estavam tudo bem. E ela mandou falar, Mardoqueu, existe uma lei que me proíbe de entrar na presença do rei sem ser convidada. Se eu for à presença do rei sem o rei me chamar, ele tem o direito de me matar, ele tem o direito de me decapitar na hora. E Mardoqueu deu um apertão em Esther e falou, Esther, deixa eu te lembrar uma coisa, você também é judia. E se o decreto é que matem todos os judeus, você também vai perecer.
Aí Esté despertou, Esté acordou para a hora do Brasil. Engraçado que enquanto o negócio não aperta, a gente está tranquilo, né? A gente só toma uma atitude de verdade, a gente só levanta e se põe na posição de cristão quando o negócio começa a apertar, quando Deus começa a incomodar, quando Deus começa a querer quebrar o vaso, quando Deus começa a meter a mão dele e a querer trabalhar conosco no particular. Aí o negócio aperta, nossos olhos abrem, a gente começa a agir como deveríamos ter agido há muito tempo. Quem sabe se Esté tivesse tomado essa atitude antes, o povo não estaria nessa aflição toda. Aí Esté levantou e tomou uma atitude, foi diante do rei. Mas antes disso, igreja, nós não podemos mexer em qualquer coisa sem antes consultar o Senhor, mesmo que seja designado por Ele, mesmo que o Senhor mande, nós temos que pedir permissão e pedir para o Senhor ir na nossa frente. Porque mesmo que tenhamos que estar de pé, nós somos homens, somos carne, nós somos falhos. Senhor, vai na minha direção. Foi o que Esté fez. Pediu que todo o povo judeu jejuasse pela vida dela durante 3 dias e 3 noites. Passados os dias de jejum, Esté foi diante do rei. Este teve misericórdia da sua vida, estendeu o cetro sobre ela e poupou a sua vida. Esté pediu ao rei, que o convidou para um banquete. O rei foi e nesse banquete ela convidou ele para ir num outro banquete no dia seguinte à noite, mas na presença de Ramã, que ela queria ter uma conversa em particular com os dois. Ao saber disso, Ramã, cheio de si, foi diante da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos se gabar de todas as riquezas que ele tinha, um homem honrado pelo rei, governador de tudo que o rei tinha, com 10 filhos, se eu não me engano, que tinha uma esposa linda, que tinha um lar bem feito, e além de tudo ele era o único homem convidado para o banquete da rainha Esté na presença do rei. Então a soberba toma conta de Amã, ele levanta o seu nariz e começa a se gabar, bater no peito e dizer: eu sou, eu posso, eu faço e ninguém me derruba. Só que deixa eu te dizer uma coisa, quando o homem começa a se encher de si, a achar que ele é alguma coisa, Deus ele logo faz isso daqui, ó, e derruba. Porque o homem nenhum é maior do que Deus. Homem nenhum toma a soberania de Deus. Homem nenhum pode ser mais exaltado que Deus. Eu tenho certeza que Deus não gostou nem um pouco do decreto que o rei ordenou que todos se prostrassem diante daquele homem. Tanto que deu motivo para ele achar que era o bambambam. Mal sabia ele que a hora dele de cair estava chegando. Então, meu querido, quando Deus te levantar numa posição, se humilha diante dele. Não acha que você é alguma coisa não, porque senão Deus vai te abater e você vai cair feio. E o negócio vai ficar estreito pro teu lado. Então chegou o dia do banquete, Ramã foi lá, sendo que os seus amigos, entre aspas, porque eu tenho para mim, nós temos muitos amigos que sempre vão estar do nosso lado para nos apoiar, para nos ajudar, talvez alguns poucos. Mas para nos influenciar a fazer o mal, aí terão muitos. Para nos influenciar a fazer o que é errado, aí terão, não, vão surgir assim, ó, do chão. Então os amigos de Ramã sugeriram para ele que ele deveria matar Mardoqueu antes do banquete, antes dele ir ao banquete de Esté, que assim o dia dele estaria perfeito. Ele estaria de pé na presença do rei, na presença da rainha e o seu inimigo derrotado. E depois ele se veria com os outros judeus. E então ele mandou que preparassem uma forca para Mardoqueu, se eu não me engano, no quintal de sua casa ou próximo à sua casa. E ele preparou a forca para Mardoqueu e ele daria um jeitinho do rei mandar que enforcasse Mardoqueu naquele dia, para que as coisas estivessem tudo bem para ele, para que o dia dele fosse perfeito. Ok? Ramã chegou à noite, foi ao encontro de Esté, ao banquete da rainha Esté na presença do rei. E Esté disse para o rei, enquanto isso, antes de chegar ao banquete, perdão, igreja, antes de chegar ao dia do banquete, o rei Assuero não conseguiu dormir. O sono fugiu do homem e ele pediu que um de seus homens buscassem o livro das crônicas para que lessem para ele, igual criança, né? Mas pediu que levassem o livro das crônicas para ele e lessem tudo que ele já tinha feito, até o sono chegar. E lendo o livro das crônicas, ele viu que o homem que tinha livrado a sua vida foi Mardoqueu e não Ramã. Porque, como eu disse, os olhos do Senhor não descansam. E o tempo da nossa honra, para nós pode tardar, mas Deus sabe a honra, como deve chegar. Se
Deus permitisse que Assuero honrasse Mardoqueu naquele momento lá, a honra não teria sido tão grande. Talvez os homens nem dariam tanta importância, mas Deus deixou para o final, deixou Mardoqueu passar por tudo que ele tinha passado, toda a aflição, temer a sua própria vida, para que chegasse a hora da honra na vida de Mardoqueu. E então o rei chega ao dia do banquete, Ramon vai todo posudo na presença da rainha e do rei, e a rainha diz para o rei o que o rei faria com o homem que mandou exterminar todo o seu povo. Esther, ela revela que é uma judia, porque até então Mardoqueu tinha proibido de dizer isso na frente de qualquer pessoa, ninguém ali sabia que Esther era judia. Então ela fala para o rei, conta das suas origens e diz o que poderia acontecer com o homem que mandou que matassem toda a descendência de Esther, que mandasse matar todos os seus antecedentes, que mandasse matar toda a família de Esther. E o rei diz, esse homem tem que morrer, isso não pode ficar assim, de onde já se viu querer destruir o povo da minha esposa? E Esther diz, pois bem, o seu homem, o seu queridinho mandou matar todo o meu povo, mandou destruir a minha origem, mandou exterminar todos os judeus. E a mãe entra em desespero, e ele diz, não fui eu, tem misericórdia de mim, não faça tal coisa comigo, porque ele logo temeu a mão do rei, porque ele sabia que o rei poderia matá-lo naquela hora. Só que antes do banquete ainda aconteceu outra coisa. O rei, depois de ter descoberto que foi Mardoqueu que salvou a sua vida, mandou que chamassem Ramã à sua presença. E quando Ramã chegou, ele perguntou, Ramã, o que devo eu fazer com o homem que eu quero honrar? Como eu devo honrar este homem de forma que nunca se esqueçam? E Ramã, cheio de si, todo pousudo, achou que a honra era para ele. Falou, rei, tira o anel que está em teu dedo, que tu selas todos os teus compromissos, ponha no dedo deste homem. Tira a tua capa, que representa a tua soberania, coloca sobre este homem. Pega o cavalo que o rei anda, coloque este homem assentado e faça um dos teus servos arrastarem este cavalo pelas ruas, atiçando todo o povo, para que gritem o nome desse rei e digam, assim se faz com um homem cujo rei se agrada. É isso que se faz com um homem cujo rei se agrada. E o rei falou, pois bem, Ramã, então pega o meu anel, pega a capa, pega o cavalo, dê a Mardoqueu, vista ele, pega o cavalo e leve Mardoqueu pelas ruas da cidade, gritando, este é o homem que o rei se agrada, este é o homem que o rei se agrada, este é o homem que o rei se agrada. A tua vitória vai chegar, Deus vai te honrar e todos vão ter que gritar o teu nome pelas ruas, dizendo que o teu rei se agrada de ti, dizendo que o teu Deus se agrada de ti. Então não temas dificuldades, não abaixa a cabeça para o homem, porque o teu tempo de honra vai chegar e o teu inimigo que vai ter que te honrar, aquele que decretou a tua morte, aquele que queria acabar com a tua vida, destruir com o teu ministério, será ele que vai atiçar toda a multidão para gritar o teu nome pelas ruas, dizendo que o teu Deus se agrada de ti. Então Ramã, ele ficou muito furioso, creio eu, mas mesmo assim ele fez aquilo que o rei mandou, ai dele não fazer. Pegou Mardoqueu, fez aquilo que ele mandou, foi para casa muito indignado, e a sua esposa lembrou, a forca de Mardoqueu ainda está preparada, bem lembrada. Depois Esther, falando com o rei, ele disse, o que queres, minha rainha? Pede a metade do reino e eu te darei. E Esther falou, soube que Ramã preparou uma forca para matar Mardoqueu, enforque ele lá. Então a própria armadilha que Ramã preparou para Mardoqueu, ele caiu. Deixa eu te dizer uma coisa, se o inimigo atravessar o teu caminho, a Bíblia fala que ele vai ter que desaparecer por 7. Se o teu inimigo preparar uma cilada para você, cuidado, porque ele mesmo pode cair nessa cilada. Porque o sangue de Jesus te comprou e contra ti não pode as armas do inimigo prosperar. Então não temas, porque tu não vai cair na cilada que te prepararam. O teu inimigo pode ser derrubado, mas você não. E ele vai cair naquilo que prepararam para você. Então, Ramã é levado para a forca que ele mesmo preparou para a morte de Mardoqueu. E lá Ramã, ele é decapitado. Depois disso, a glória de Deus veio sobre o povo dele. E todas as lutas que o povo de Deus entrava, eles saíam vitoriosos. Todas as lutas que o povo de Deus entravam, não tinha uma só que eles perdiam. E no meio dessas lutas,
No meio desse alvoroço todo, o rei pergunta mais uma vez a Esther: queres alguma coisa, minha mulher? Pode pedir a metade do reino, eu te darei. E Esther disse: mataram os 10 filhos de Mardoqueu. Prepare uma forca para eles também, pendura lá do lado do pai deles. Então, finalmente acabaram com toda a casa de Mardoqueu. Deixa eu te dizer uma coisa. Ai daquele que toca no ungido de Deus. Está brincando com fogo. Porque aquele a quem Deus levantou, querido, nenhuma arma pode prosperar contra a vida dele, não. Porque além de Deus tocar naquele que tocou em seu ungido, vai tocar também na sua casa. Não fica de pé, porque não pode brincar com aquele a qual Deus levantou. E Ramã brincou com o ungido do Senhor, e o Senhor abateu não só Ramã, mas toda a sua casa, e também aqueles que o influenciaram. E de certa forma, acabou, destruiu literalmente com a casa de Ramã. Então o Senhor começou a trazer vitória, começou a trazer bênçãos, começou a trazer honra sobre o povo judeu. E por último, Esther já ia se esquecendo. O decreto ainda estava assinado. O decreto ainda estava de pé para a morte dos judeus. Esther finalmente falou com o rei: anule o decreto que foi feito, porque o meu povo corre perigo. O meu povo está para morrer, isso não pode acontecer. E o rei revogou a lei e espalhou cartazes por toda a cidade, que ninguém tocaria no povo judeu, que o povo judeu teria autoridade sobre os seus inimigos, e todos aqueles que viessem contra o povo judeu teria autoridade para destruí-los e acabar com eles, porque o próprio rei estava dando autoridade para o seu povo. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: se o Senhor te ungiu, se o Senhor te deu autoridade para destruir o inimigo, por que é que você abaixa a cabeça para ele? Por que é que você teme? Por que é que você teme perder sua morte? Por que é que você teme a morte do seu ministério? Foi Deus que te ungiu, foi Deus que te chamou. E se ele deu autoridade para você, não é para você ficar de cabeça baixa, prostrado diante de Ramã, não. É para você levantar a cabeça e usar a autoridade que Deus te deu e começar a fazer aquilo a qual o Senhor te chamou. Então não se prostra, não. Levanta e usa a autoridade que o Rei Celestial colocou nas tuas mãos. Amém? Que a igreja venha guardar essa mensagem. Que a igreja venha ser mesmo Mardoqueu, esperar o tempo da honra. Que a igreja venha ter a confiança, que a igreja venha ter marcado na consciência que o tempo da humilhação pode durar 1000 anos, mas o tempo da honra vai durar 2, porque o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por mais que decretem a tua derrota, o Senhor, ele nunca vai deixar que você seja derrotado, a menos que você saia da posição que Deus te colocou, a menos que você deixe de obedecer. Mardoqueu, ele obedeceu, Mardoqueu se humilhou diante de Deus, Mardoqueu fez aquilo que Deus mandou, e por isso Mardoqueu foi honrado. Amém? Então vamos nos manter na posição que o Senhor nos colocou, ou entrar na posição que o Senhor nos chamou, para que a honra também venha sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.